Olá, meus irmãos, uma boa tarde a todos vocês. Estamos aqui mais um dia para continuarmos a nossa leitura do livro de Josué. Hoje iremos ler Josué do capítulo 15 ao capítulo 21. Amém? Como sempre, será uma leitura de grande proveito na nossa vida espiritual e em todas as áreas da nossa vida, não só na espiritual. Amém? Porque essa palavra, ela nos edifica por completo. Ela nos edifica em todas as áreas da nossa vida. Amém? Quando a gente lê a Bíblia todos os dias, a gente se sente melhor. A gente está alimentando o Espírito, né? Fortalecendo o Espírito e lutando contra a nossa carne, contra a vontade da carne. É isso porque quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente dá sono, começa a abrir a boca. É porque, meus irmãos, a carne não quer ler. A nossa vontade humana não quer ler a Bíblia. Mas o Espírito está lutando para ler a palavra. Então é uma luta constante que você vai vencendo diariamente até você pegar o hábito de ler a palavra e ser guiado pelo Espírito Santo, que é o mais importante. Amém? Então que Deus abençoe você que está acompanhando há muito tempo, desde o início, você que começou agora, você que está vendo pela primeira vez hoje. Seja bem-vindo a essa jornada, seja bem-vindo a esse projeto e não saia, continue conosco, vídeos todos os dias. Nós estamos com o projeto de ler a Bíblia em 180 dias, amém? Então você que está vendo pela primeira vez hoje, fique conosco, comece daqui ou volte lá no início e comece a ver os primeiros vídeos. Mas todos os dias estaremos aqui trazendo a palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida também, é claro. Amém? Então, você também, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu estava vendo as estatísticas do canal. A maioria das pessoas que estão assistindo os vídeos não são inscritos. Mais de 60% das pessoas que estão clicando, que estão assistindo, não estão inscritas no canal. E deixe seu comentário também de alguma crítica construtiva, que você quer que mude alguma coisa, que melhore alguma coisa, que a gente vai estar tentando melhorar. Amém? Mas o mais importante aqui, nesses vídeos, é trazer o hábito da leitura da palavra de Deus todos os dias. Amém? Porque nós temos que alimentar o nosso espírito todos os dias da nossa vida. Porque todos os dias nós alimentamos a nossa carne. Nós mexemos no celular, vemos filmes, tem gente que vê séries, muitas coisas. Você almoça, você toma seu café, você toma ali a sua água, você está alimentando o seu corpo, você está alimentando a sua carne. E o espírito, como a gente alimenta? Os 3 pilares espirituais que eu já falei com vocês. E você que está chegando hoje vai aprender. Com oração, com jejum e com leitura da palavra. Amém? Esses 3 pilares têm que estar de pé na sua vida espiritual, para que o seu espírito esteja apto a vencer as vontades da carne todos os dias. Amém, meu irmão? Então, que Deus te abençoe. Como sempre, vamos começar fazendo uma oração. Primeiro eu vou pegar minha água, para esquecer. Temos que hidratar o nosso corpo também, porque o físico e o espiritual tem que andar junto. Amém? Se você estiver bem fisicamente, claro que você vai conseguir fazer a obra de Deus com mais vigor. Então, como sempre, feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos ao Senhor nesta noite. E vamos orar a Deus. Vamos entregar essa tarde, não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, esse dia, nas mãos do Senhor. Amém? E vamos dedicar essa leitura, esse momento ao Espírito Santo, que Ele tenha liberdade para agir em nosso meio. Porque quando nós damos liberdade, o Espírito Santo sempre vem e age, faz a parte dele, nos consola, testifica a verdade da palavra em nosso coração. Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, te damos graças, Senhor, por mais um dia estarmos aqui para cumprirmos essa jornada espiritual maravilhosa, Pai, que iniciamos há vários meses atrás, meu Deus. Pai, eu te louvo, te agradeço por ter nos dado forças, meu Deus, para chegarmos até aqui. E ainda vamos continuar, Pai. E que nesse dia de hoje, as palavras que vamos ler aqui nesse livro, meu Pai, que o Teu Espírito Santo possa testificar a verdade dessa palavra em nossos corações, Pai. Que essas palavras, meu Deus, venham adentrar em nossos corações e venham ficar firmadas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Para quando precisarmos, meu Deus, ensinar para alguém, replicar essa palavra para alguém,
O Teu Espírito Santo venha nos ajudar a lembrar, venha nos fazer lembrar do que nós lemos, ó Pai. Que não venhamos a ser leitores esquecidos, meu Pai. Que não venhamos ser, ó Pai, leitores que não praticam a palavra. Que nós venhamos ser praticantes, ó Pai, venhamos lembrar dessa palavra todos os dias da nossa vida, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Então vamos lá. Josué, capítulo 15. As terras da tribo de Judá. As famílias da tribo de Judá receberam uma parte da terra com os seguintes limites. Ao sul, as terras iam até a divisa de Edom e até o deserto de Zim. Começavam bem no sul do Mar Morto e iam em direção ao sul, desde a subida de Acrabim até chegar a Zim. Partindo da região sul, a divisa subia a Cades Barneia, passava perto de Esrom, ia até Adar e rodeava Carca. Continuava até Asmon e seguia o ribeirão na divisa do Egito, até o mar Mediterrâneo, onde terminava. Estas eram as divisas da tribo de Judá ao sul. A leste, a divisa era o Mar Morto, até o ponto onde o rio Jordão desemboca. Ao norte, a divisa começava ali, seguia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Araba. Daí subia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Depois, começando no Vale da Desgraça, ia até Debir e voltava para o norte na direção de Gilgal, que ficava em frente da subida de Adumim, no sul do vale. Em seguida, continuava até as fontes de Semes e depois até a fonte de Rogel. Daí atravessava o vale de Ben-Inom, no sul da montanha dos Jebuseus, onde fica a cidade de Jerusalém. Depois a divisa seguia até o alto da montanha que ficava em frente do vale de Inom, no lado oeste, no fim do vale dos gigantes, a norte. Partindo do alto da montanha, ia até as fontes de Neftoa, e daí até as cidades vizinhas do monte Efron. Aí voltava na direção de Baala, ou Kiriat Jearim, e rodeava Baala pelo oeste até o monte Seir. Então passava pelo lado norte do monte Jearim, ou Quesalon. Descia até Bet-Semes e ia além de Tímina. Daí a divisa seguia pelas subidas das montanhas ao norte de Ecrom. Voltava até Siqueron. Passava o monte Baala, saindo em Jaminia e terminando no mar Mediterrâneo. A oeste, a divisa era o litoral do mar Mediterrâneo. Estas eram as divisas da terra das famílias da tribo de Judá. Caleb conquista Hebron e Debir. Como o Senhor havia ordenado a Josué, uma parte da terra do povo de Judá foi dada a Caleb, filho de Jefone. Josué lhe deu Hebron, que era a cidade de Arba, o pai de Anak. Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, isto é, Sessai, Aimã e Talmai. De lá foi atacar o povo que vivia em Debir, cidade que antes se chamava Kiriat Sefé. Caleb disse: Eu darei minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir conquistar a cidade de Kiriat Sefé. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão de Caleb. Então Caleb lhe deu sua filha Axa em casamento. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Caleb estava. E quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: O que é que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. As cidades da tribo de Judá. A terra que as famílias da tribo de Judá receberam como sua propriedade são citadas em seguida. Bem no sul, perto da divisa de Edom, elas receberam as cidades de Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itinã, Zif, Telém, Bealote, Azor, Adata, Queriote, Esrom ou Azor, Amã, Sema, Molada, Azargada, Esmon, Bet-Palete, Azar-Sual, Berseba, Biziotia, Baala,
Lim, Ezen, Eltolade, Quesil, Orma, Ziclac, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades, mais os povoados vizinhos. As cidades na planície foram Estaol, Zora, Asnate, Zanoa, Enganim, Tapuã, Enã, Jarmute, Adulã, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim. Ao todo, 14 cidades, mais os povoados vizinhos. Também receberam as cidades de Zenã, Adasa, Migdal, Gade, Dileã, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabon, Laamas, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naama e Maquedá. Ao todo, 16 cidades, mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Libna, Eter, Azã, Ifta, Asnate, Nezib, Keila, Aquizib e Maressa. Ao todo, 9 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam ainda Ecrom com seus povoados e aldeias, e todas as cidades e povoados perto de Asdod, desde Ecrom até o mar Mediterrâneo. Receberam as cidades de Asdod e Gaza, com seus povoados e aldeias que iam até o ribeirão na divisa do Egito e até o litoral do mar Mediterrâneo. Na região montanhosa, as cidades de Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Sana ou Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gossém, Olom e Gilo. Ao todo, 11 cidades, mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapuá, Afeca, Unta, Kiriat Arba ou Hebron e Zior. Ao todo, 9 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam as cidades de Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tímina. Ao todo, 10 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam ainda Halu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eltecom. Ao todo, 6 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam também Kiriat Baal ou Kiriat Jearim e Rabá, 2 cidades, mais os povoados vizinhos. No deserto, Bet-Araba, Midim, Secaca, Nibsan, a cidade do sal e a fonte de Gede. Ao todo, 6 cidades, mais os povoados vizinhos. Mas o povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Até hoje, eles moram ali com o povo de Judá. As terras das tribos de Efraim e de Manassés do oeste. Capítulo 16. As terras que foram dadas aos descendentes de José iam desde o rio Jordão, perto da cidade de Jericó, até o deserto. De Jericó elas continuavam pela região montanhosa até a cidade de Betel. De Betel a divisa ia até a cidade de Luz, chegando a Atarote, onde viviam os arquitas. Daí seguia para o oeste na divisa com os jafletitas, até a região de Bet-Oron debaixo. Então ia até Gezer e terminava no mar Mediterrâneo. As tribos de Manassés e Efraim, descendentes de José, receberam essas terras como sua propriedade. As terras da tribo de Efraim. As terras das famílias da tribo de Efraim são citadas em seguida. A sua divisa a leste era a cidade de Atarote-Adá, até Bet-Oron de cima. Dali ia até o mar Mediterrâneo. Micmeta ficava ao norte. A leste a divisa voltava até a cidade de Taanate, Siló, e passava além dela a leste, indo até Janoa. Daí descia até as cidades de Atarote e Narate. Chegava até Jericó e terminava no rio Jordão. Para o oeste a divisa ia da cidade de Tapuá ao riacho de Caná, e terminava no mar Mediterrâneo. Estas foram as terras dadas às famílias da tribo de Efraim para serem propriedade delas. A tribo de Efraim também recebeu alguns povoados e aldeias que estavam dentro das terras da tribo de Manassés. Porém, os cananeus que viviam em Gezer não foram expulsos. Eles continuam a viver no meio dos efraimitas até hoje, mas são obrigados a trabalhar como escravos.
as terras da tribo de Manassés do oeste. Capítulo 17. Uma parte da terra foi dada à tribo de Manassés, por ser ele filho mais velho de José. Maquir, pai de Gileade, era o filho mais velho de Manassés e era soldado. Ele recebeu as regiões de Gileade e de Bassã. As outras famílias da tribo de Manassés também receberam terras. Foram as famílias de Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Efer e Semida. Estes eram filhos de Manassés, que era filho de José. Zelofeade era filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maquir e trineto de Manassés. Zelofeade não tinha filhos, só filhas. Os nomes delas eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué e com os líderes e disseram: O Senhor Deus ordenou que Moisés desse não só aos nossos parentes do sexo masculino, mas também a nós uma parte da terra para ser nossa propriedade. E como o Senhor havia mandado, elas também receberam terras para serem sua propriedade. Assim Manassés recebeu a região de Gileade e Bassã, no lado leste do rio Jordão, e recebeu também 10 partes no lado oeste. Isso porque tanto as suas filhas como os seus filhos receberam terras. A região de Gileade foi dada aos outros descendentes de Manassés. As terras da tribo de Manassés iam desde as terras da tribo de Azer até a cidade de Micmeta, a leste de Siquém. A divisa dessas terras ia para o sul até onde morava o povo de Tapua. A terra de Tapua pertencia à tribo de Manassés, mas a cidade de Tapua na divisa era dos descendentes de Efraim. De Tapua a divisa descia até o ribeirão de Caná. As cidades ao sul do ribeirão eram da tribo de Efraim, embora estivessem entre as cidades dos descendentes de Manassés. A divisa das terras de Manassés continuava pelo lado norte do ribeirão e terminava no mar Mediterrâneo. A tribo de Efraim ficava no sul e a de Manassés no norte, indo às suas terras até o mar Mediterrâneo. As terras da tribo de Manassés iam até as de Azer, no norte, e até as de Isacar, no leste. Nas terras das tribos de Isacar e de Asser, a cidade de Bet-San e os povoados vizinhos eram da tribo de Manassés. Também faziam parte da tribo de Manassés os moradores de Ibleão e as cidades de Dor, no litoral, Endor, Taanac, Megido e os povoados vizinhos. Mas o povo de Manassés não conseguiu expulsar os moradores dessas cidades, e por isso os cananeus continuaram a morar nelas. E mesmo quando os israelitas se tornaram fortes, não expulsaram todos os cananeus, mas os obrigaram a trabalhar para eles. As tribos de Efraim e de Manassés do oeste pedem mais terras. As famílias das tribos de José disseram a Josué: Por que é que você nos deu só uma parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muitos, porque o Senhor nos tem abençoado. Josué respondeu: Se vocês são muitos e a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês, então tomem uma parte da terra dos perizeus e dos refaíns na floresta e limpem o terreno. Eles disseram: A região montanhosa não dá para nós. E além disso, os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que moram na cidade de Bet-San e nos povoados vizinhos, como os do vale de Jezreel. Então Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés: De fato vocês são muitos e muito fortes. Vocês não terão uma só parte. A região montanhosa será de vocês. Embora seja uma floresta, vocês limparão o terreno e ficarão com ela de ponta a ponta. Pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Aleluia, irmãos. Só vou dar uma conferida se está gravando aqui. Está tudo certinho. Amém, está tudo certo. A divisão do resto da terra. Capítulo 18. Agora a terra já estava conquistada. Então todo o povo de Israel se reuniu na cidade de Siló e Armarã, ali a tenda sagrada. 7 tribos ainda não tinham recebido as suas terras. Nessa ocasião Josué disse ao povo de Israel: Até quando vão ficar esperando tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês?
Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os mandarei andar por toda esta terra. Eles farão por escrito uma descrição das terras que gostariam de ter como sua propriedade, e depois voltarão para falar comigo. Esses homens dividirão a terra em 7 partes. A tribo de Judá ficará nas suas terras no sul, e os descendentes de José nas suas no norte. Tragam a descrição da terra dividida em 7 partes. Então eu farei o sorteio para consultar o Senhor nosso Deus por vocês. Os levitas não receberão como os outros uma parte da terra, porque a parte deles é servir como sacerdotes de Deus o Senhor. As tribos de Gade, de Ruben e de Manassés do leste já receberam as suas terras a leste do rio Jordão, terras que foram dadas por Moisés, servo do Senhor. E os homens saíram para fazer a descrição daquela terra. Depois de receberem de Josué esta ordem: andem por toda esta terra, façam por escrito uma descrição dela e depois voltem para falar comigo. Então aqui em Siló eu farei o sorteio para consultar o Senhor Deus por vocês. Assim os homens andaram por toda aquela terra e fizeram uma descrição dela num livro. Eles a dividiram em 7 partes e prepararam uma lista das cidades. Depois voltaram ao acampamento de Siló, onde Josué estava. Então Josué fez o sorteio para consultar o Senhor por eles e deu a cada tribo do povo de Israel uma parte da terra. As terras da tribo de Benjamim. As famílias da tribo de Benjamim receberam terras que ficavam entre a tribo de Judá e as tribos de José. No norte, a sua divisa começava no rio Jordão. Daí subia pelo lado norte de Jericó, na direção oeste, seguindo pela região montanhosa até o deserto de Bet-Avém. Então ia para o sul na direção da cidade de Luz, até a subida de Luz, também chamada de Betel. Daí descia para Atarote Adar, na montanha que fica ao sul de Bet-Horon debaixo. Dali a divisa ia noutra direção, e do lado oeste da montanha que ficava em frente de Bet-Horon, virava para o sul, indo até a cidade de Kiriat-Baal, ou Kiriat-Jearim, que é da tribo de Judá. Esta era a divisa a oeste. No sul, a divisa começava na ponta de Kiriat-Jearim, e dali ia para o oeste até as fontes de Neftoa. Daí descia até o fim da montanha que está em frente do vale Ben-Hinom, na ponta norte do Vale dos Gigantes. A divisa seguia para o sul, pelo vale de Hinom, no sul da subida dos Jebuseus, até a fonte de Rogel. Virava para o norte, indo até a fonte de Semes, e daí a Gelilote, do outro lado da subida de Adumim. Então descia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Passava ao norte da subida defronte do Vale do Jordão, e depois descia até o vale. Seguia para o norte da subida de Bet-Ogla e terminava na ponta sul do rio Jordão, isto é, na baía onde este rio desemboca no Mar Morto. Esta era a divisa do sul. O rio Jordão era a divisa a leste. São estas as divisas das terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. As cidades que pertenciam às famílias da tribo de Benjamim eram Jericó, Bet-Ogla, Emeque, Queses, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofrá, Quefar, Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo 12 cidades, mais os povoados vizinhos. Também eram da tribo de Benjamim as cidades de Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus ou Jerusalém, Gibeá e Kiriat-Jearim. Ao todo 14 cidades mais os seus povoados. São estas as terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Simeão, capítulo 19. A segunda distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Simeão. A sua parte ficava no meio das terras da tribo de Judá. Eram da tribo de Simeão as cidades de Berseba, Seba, Molaba, Azar-Sual, Balá, Ezem, Eltolade, Betu, Orma, Ziclag,
Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo 13 cidades, mais os povoados vizinhos. Também eram dessa tribo Aim, Rimon, Eter e Azã. Ao todo 4 cidades com seus povoados. Pertenciam ainda à tribo de Simeão todos os povoados vizinhos dessas cidades até Baalat-Ber, isto é, Ramá do sul. Estas foram as terras que as famílias da tribo de Simeão receberam como sua propriedade. A parte da tribo de Simeão foi tirada das terras de Judá. As terras dadas a Judá eram grandes demais para essa tribo, de modo que a de Simeão recebeu parte delas. As terras da tribo de Zebulon. A terceira distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Zebulon. Elas receberam terras que iam até Saride. A sua divisa subia na direção oeste até Marala. Passava por Dabasete e chegava ao riacho que fica a leste de Joquineão. Do outro lado de Saride, seguia para o leste até a divisa com Quislote-Tabor. Passava por Daberate e, subindo, chegava até Jafia. Continuava na direção leste até Gat-Efer e Et-Cazim, virando para o lado de Neia, pelo caminho de Rimon. No norte, a divisa virava para o lado de Anatom, terminando no vale de Iftael. Das terras de Zebulon também faziam parte Catate, Naal, Sinron, Idala e Belém. Ao todo, 12 cidades mais os seus povoados. Essas cidades e povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Zebulon receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Isacar. A quarta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Isacar. As suas terras incluíam as cidades de Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Seom, Anacarate, Rabite, Quisião, Ebes, Remete, Enganim, Enrada e Bet-Pazes. A divisa passada por Tabor, Sazima e Bet-Semes, terminando no rio Jordão. Faziam parte das terras de Isacar, 16 cidades mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Isacar receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Asser. A quinta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Asser. Essas terras incluíam as cidades de Elcate, Ali, Betem, Aquizaf, Alameleque, Amade e Mizal. No lado oeste, a divisa chegava ao Monte Carmelo e Sior-Libnate. Depois virava para o leste, até Bet-Dagon. Passava por Zebulon e pelo vale de Iftael e ia para o norte até Bet-Emequé e Neiel. Continuava para o norte até as cidades de Cabul, Hebron, Reob, Amon e Caná, chegando até a grande Sidom. A divisa então virava para o lado de Ramá, chegando a Tiro, a cidade cercada de muralhas. Daí virava para o lado de Rosa e terminava no mar Mediterrâneo. Das terras de Azer também faziam parte Malabe, Aquzibe, Uma, Afeca e Reob. Ao todo 22 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Azer receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Naftali. A sexta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Naftali. A sua divisa começava em Elefe, desde o carvalho de Zaananim, e ia de Adami, Nequeb e Jabneel até Lacum, terminando no rio Jordão. A divisa virava para o oeste e ia até Asnot-Tabor. Daí seguia até Rucoque, chegando até Zebulon ao sul, até Azer a oeste e até Judá a leste, no rio Jordão. As cidades protegidas por muralhas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Kinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Azor, Iron, Migdal, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo 19 cidades, mais os seus povoados. Essas, as cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Naftali receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Dan. A sétima distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Dan.
As suas terras incluíam as cidades de Zora, Estaol, Ir-Semes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Tímina, Ecrom, Elteque, Gibeton, Baalat, Jeude, Bene, Beraque, Gat-Rimon, Mejarcom, Racom e as terras que ficam em frente da cidade de Jope. Quando os descendentes de Dan perderam as suas terras, eles foram a Laís e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram seus moradores. Então tomaram posse da terra e passaram a morar nela. Mudaram o nome da cidade de Laís para Dan, que era o nome do fundador da tribo. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Dan receberam como sua propriedade. As terras de Josué. Quando os israelitas acabaram de fazer a divisão da terra, deram a Josué, filho de Num, uma parte para ser sua propriedade. Como o Senhor tinha ordenado, deram a Josué a cidade que ele havia pedido. Essa cidade ficava na região montanhosa de Efraim e se chamava Timnat-Sera. Josué construiu a cidade de novo e passou a morar nela. O sacerdote Eleazar, Josué e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão da terra. Para fazerem essa divisão, consultaram o Senhor por sorteio na entrada da tenda sagrada em Siló. E assim acabaram de repartir a terra. As cidades para fugitivos. Capítulo 20. O Senhor Deus ordenou a Josué: diga ao povo de Israel: escolham algumas cidades para fugitivos. Eu falei dessas cidades a vocês por meio de Moisés. A pessoa que sem querer ou por engano matar alguém poderá fugir para uma dessas cidades, para escapar do parente da vítima que está procurando vingança. O fugitivo irá ao lugar de julgamento na entrada da cidade e explicará aos líderes o que aconteceu. Então eles deixarão ficar na cidade e lhe darão um lugar para morar ali. O povo da cidade não entregará o fugitivo ao parente que está procurando vingança. Eles protegerão o fugitivo porque matou alguém sem querer e não por ódio. O fugitivo ficará na cidade até ser julgado na presença do povo dali e até que morra o grande sacerdote que estiver servindo naquele tempo. Aí poderá voltar para a sua cidade, a cidade de onde fugiu. Como as cidades para os fugitivos, escolheram Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, ou Hebron, na região montanhosa de Judá, a leste do rio Jordão, no planalto a leste de Jericó. No deserto escolheram Bezer, da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bassã, da tribo de Manassés. Estas foram as cidades para os fugitivos escolhidos para todo o povo de Israel e para todos os estrangeiros que moravam no meio dos israelitas. Qualquer pessoa que sem querer matasse alguém podia encontrar proteção nessas cidades. Essa pessoa não podia ser morta pelo parente que procurava vingança. Ela era julgada ali na presença do povo da cidade. Capítulo 21. As cidades dos levitas. Os chefes das famílias dos levitas foram até a cidade de Siló, na terra de Canaã. Ali falaram com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os chefes das famílias de todas as tribos de Israel. Eles disseram: o Senhor Deus ordenou por meio de Moisés que nos dessem cidades para morar e também pastos ao redor delas para o nosso gado. E os israelitas, obedecendo à ordem de Deus, o Senhor, deram das suas cidades e pastos para os levitas. As famílias dos coatitas foram as primeiras a receber cidades. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros coatitas receberam 10 cidades das famílias das tribos de Efraim e de Dan, e da metade oeste da tribo de Manassés. Os gersonitas receberam 13 cidades das famílias das tribos de Isacar, Azer, Naftali e da metade da tribo de Manassés, que estava em Bassã, a leste do Jordão. As famílias dos meraritas receberam 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. O povo de Israel, por meio de sorteio, separou para os levitas essas cidades e os pastos ao redor delas, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés.
São citadas a seguir as cidades da tribo de Judá e de Simeão, que foram dadas aos descendentes de Arão, que eram do grupo de famílias de Coate, filho de Levi. As terras dos coatitas foram as primeiras a serem sorteadas. Deram a essas famílias a cidade de Quireate Arba. Arba foi o pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e os pastos ao seu redor. Mas os campos em volta da cidade e os seus povoados tinham sido dados a Calebe, filho de Jefone, como sua propriedade. Aos descendentes de Arão deram Hebron com seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Deram também as cidades de Líbna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes, com seus pastos. Ao todo, 9 cidades das tribos de Judá e de Simeão. Da tribo de Benjamim deram 4 cidades, Gibeão, Geba, Anatote e Almon. Ao todo foram dadas 13 cidades com seus pastos aos sacerdotes que eram descendentes de Arão. Para as outras famílias coatitas, que eram levitas, eles deram algumas cidades da tribo de Efraim. Essas famílias receberam Siquém e os seus pastos na região montanhosa de Efraim. Siquém era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os coatitas receberam também Gezer, Quibzaim e Bet-Oron, com os seus pastos. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Dan eles receberam 4 cidades, Elteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, com seus pastos. Da metade oeste da tribo de Manassés, eles receberam 2 cidades, Taanak e Gat-Rimon. Com seus pastos, essas famílias coatitas receberam ao todo 10 cidades com seus pastos. Os gersonitas, que eram outra família de levitas, receberam da metade leste da tribo de Manassés a cidade de Golã, em Bassã, com os seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os sacerdotes receberam também a cidade de Beestera, com os seus pastos. Da tribo de Isacar eles receberam 4 cidades, Quizião, Daberate, Jarmute e Enganim, com seus pastos. Da tribo de Azer, eles receberam 4 cidades, Mizal, Abdon, Elcate e Reob, com seus pastos. Da tribo de Naphtali receberam a cidade de Quedes, na Galileia, com seus pastos. Quedes era uma cidade para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os gersonitas receberam também Amote-Dor e Cartã, com seus pastos. Ao todo, 3 cidades. As várias famílias dos gersonitas receberam ao todo 13 cidades com seus pastos. Os outros levitas, isto é, as famílias meraritas, receberam da tribo de Zebulon 4 cidades, Joquineão, Cartá, Dímina e Naalau, com seus pastos. Da tribo de Ruben, eles receberam 4 cidades, Bezer, Jaza, Quedemote e Mefaate, com seus pastos. Da tribo de Gade, eles receberam Ramote em Gileade, com seus pastos. Ramote era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os meraritas receberam também Maanaim, Esbom e Jazer com seus pastos. Ao todo, 4 cidades. Esses levitas, isto é, as várias famílias meraritas receberam 12 cidades ao todo. Das terras dos israelitas foram dadas aos levitas ao todo 48 cidades com seus pastos. Cada uma dessas cidades tinha pastos ao seu redor. O povo de Israel toma posse da terra. Assim o Senhor Deus deu aos israelitas toda a terra que havia prometido aos seus antepassados. E quando tomaram posse da terra, eles passaram a morar nela. O Senhor lhes deu paz com os povos vizinhos, conforme havia prometido aos seus antepassados. Nenhum dos inimigos conseguiu resistir, pois o Senhor deu ao povo de Israel a vitória sobre eles. O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. Amém, meus irmãos? Assim também o Senhor Deus cumprirá todas as promessas que Ele fez para nós, para mim e para você. Aleluias, glória a Deus. Meus irmãos, terminamos a leitura de hoje. É uma leitura maravilhosa. Aqui vemos as repartições das terras dos povos, né? Das tribos. Tem alguns nomes difíceis, até difíceis de ler, mas eu creio que você entendeu. Amém? Não devemos deixar nada sem ler. Temos que ler tudo, porque tudo há proveito na palavra do Senhor. Temos que ler todas as vírgulas, todos os pontos e tudo que há. Tem gente que gosta, né, de pular essas partes, de pular as genealogias,
mas aqui também a gente aprende alguma coisa. Eu creio que o Espírito Santo fala conosco através de toda a palavra, não só das partes preferidas. A palavra tem que ser seguida de Gênesis a Apocalipse, como eu sempre falo. Amém? Ela nos confronta, ela nos faz ser pessoas melhores, ela nos liberta do erro, ela nos mostra a verdade, ela nos mostra a salvação, ela nos mostra a ter resiliência, ela nos mostra a como adorar a Deus, ela nos mostra as promessas de Deus para nós, ela nos mostra várias coisas, amém? Ela nos mostra também maldições, ela nos mostra também os castigos de Deus, ela nos mostra a ira de Deus, ela nos mostra que Deus é fogo consumidor, amém? Então, essa é a palavra de Deus, é para ser lida completa, sem pular nada, amém? Então você que está assistindo, não pule, porque está sendo aqui lendo, né? Está sendo lido a distribuição das terras, né? Aqui a gente vê como Deus é fiel e distribui de igual para todo mundo, amém? Então aqui não houve discussão, não houve briga, por enquanto a gente está lendo aqui, foi tudo, né, dentro dos conformes, dentro da ordem de Deus, e ocorreu tudo bem. A gente vê que a liderança de Josué sendo bem sucedida, porque ele era um cara servo de Deus, fiel a Deus e obedecia a palavra de Deus, amém? Então por isso que deu tudo certo, porque eles tinham um líder, amém? Então, meus irmãos, essa foi a palavra de hoje, que Deus te abençoe, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço e que o Espírito Santo sempre faça morada no seu coração. Até mais.